Gostaria de trazer uma palavra nesta manhã para os jovens. E o Senhor colocou no meu coração um texto em Romanos 8, 28, que nos diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto. Palavra maravilhosa que nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando, escrevendo à igreja, aos romanos. E nós vamos ver que quando ele diz, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem, daqueles que amam a Deus, verdadeiramente é todas as coisas. E muitas vezes você pode pensar que só as coisas boas, só as coisas positivas que podem contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Mas nós vamos ver também que muitas situações adversas, situações que nós não gostaríamos de passar, que acontecesse conosco, mas muitas vezes o Senhor permite. Por quê? Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E, usando essa palavra aqui, eu vou trazer exemplos de 5 jovens que aconteceu isso na vida de cada um deles. O primeiro eu quero falar sobre José. José, por ciúme dos seus irmãos, ele foi lançado numa cova, depois ele foi vendido para os ismaelitas pelos seus irmãos por 20 moedas de prata e o levaram para o Egito. E eles pegaram a túnica de José, mataram um cabrito, tingiram e ali então levaram para o seu pai Jacó, dizendo que uma besta fera o havia matado. E nós vamos ver que em tudo isso o Senhor estava nesse negócio. E ali então o que eles fizeram? Eles não mataram a José, mas eles venderam José para um grupo de ismaelitas. E ali então aqueles homens venderam José para Potifar, lá no Egito, mas o Senhor estava com José. E ali José foi um varão próspero, louvado seja o nome do Senhor. E vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor era com ele, tudo que ele fazia, ele prosperava. Então, quando ele foi levado ali para aquele lugar, não por vontade própria, não que ele quisesse ir, mas por ciúme de seus irmãos, que foi jogado numa cova, depois resolveram não matá-lo, mas venderam para os midianitas, E ali ele foi levado para Potifar, e ali vendido também, e levado para o Egito, o Senhor estava com ele. E nós vamos ver em Gênesis 39, 4, 6, olha o que diz a palavra de Deus sobre esse assunto. Gênesis 39, do versículo 4 em diante, diz assim: José achou graça a seus olhos e serviu-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor o abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser o pão que comia. Olha que maravilha, meus irmãos. De uma situação tão triste, tão difícil, que qualquer um de nós estivesse no lugar de José, seria muito difícil ser tirado do seio da sua família, levado para um lugar totalmente diferente, que não era o lugar dele. E ele era um homem de Deus, ele era um jovem ainda, muito jovem ainda, e temia o Senhor, mas mesmo assim o Senhor estava com ele. E chegando lá, a mulher de Potifar pôs o olho em José, e ali ela fez uma trama, tramou algo contra José, até que José foi parar numa prisão. E nós vamos ver que depois que José parou numa prisão, mesmo lá na prisão, ali o carcereiro colocou ele tomando conta de todos os presos, e o Senhor estava com ele. Até que ele interpretou os 2 sonhos do copeiro e do padeiro, e ali então o rei teve um sonho, chamaram José, e aí lembraram de José, e José então interpretou o sonho, e ali José foi retirado daquela prisão. E para resumir, José então foi levado
de escravo para governador do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Mas por que tudo isso aconteceu? Sabe por que tudo isso aconteceu? Para que depois, lá na frente, Deus usasse a José para matar a fome da sua família. Não só de todos os povos que iam lá no Egito para comprar, como da sua própria família. Porque quando Jacó viu, que a fome estava lá, falou para seus filhos: o que vocês estão fazendo aqui? Desce lá no Egito, vão comprar comida. E quando chegaram lá, eu não vou entrar também no detalhe do que José fez, para poder testar ali seus irmãos, se seus irmãos tinham mudado, o seu caráter, mudado a sua maneira de agir. E ali então ele dá-se reconhecer seus irmãos. E quando ele dá-se reconhecer seus irmãos, ele não foi vingativo. E ali ele foi bem enfático, dizendo, e eu gostaria até de ler aqui, ele diz assim, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Louvado seja o nome do Senhor. Então foi Deus que permitiu, Deus estava nesse negócio. Ainda que você possa ver, queridos, que a situação é difícil, mas será que Deus não está comigo? Será que Deus não está ouvindo o meu clamor? Por que eu fui parar aqui? Por que está acontecendo isso comigo? Por que está acontecendo isso com a minha família? Por que está acontecendo com a minha casa? Por que eu faço projetos? Por que eu estudei tanto para poder passar para aquela prova, para a faculdade, eu não consegui? Por que aquele emprego que eu lutei tanto, fiz de tudo, procurei fazer uma boa entrevista e eu não fui chamado? Deus sabe de todas as coisas. Você só vê o hoje, mas Deus vê o amanhã. Você não tem essa capacidade, mas o nosso Deus é onisciente. E todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E nós vamos ver também, rapidamente, sobre Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que também foram homens que saíram da sua pátria, não por vontade própria, e foram parar lá na Babilônia. E ali Deus estava com aqueles homens. Aqueles jovens resolveram colocar no seu coração de não se contaminar com as iguarias do rei. E ali, quando eles compareceram diante do rei, eles estavam com um semblante melhor do que todos aqueles que se alimentavam das iguarias do rei. E eles tinham o Espírito Santo de Deus sobre a vida deles. Eles se destacavam mais do que os astrólogos, mais do que todos aqueles homens ali que serviam aquele rei. E Deus foi com aqueles homens. E Deus usou Daniel para interpretar o sonho. Deus, ali, ele usou a Daniel de uma tal maneira naquele lugar, que aqueles homens também não viram erro em Daniel. E por eles não virem erro em Daniel, eles procuraram buscar o quê? No seu Deus, porque eles sabiam que Daniel serviu o Deus vivo. E ali até que também tramaram também. E ali Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas Daniel foi lançado na cova dos leões, mas o que aconteceu? Ele saiu de lá da cova e sem nenhum arranhão. Aqueles leões não puderam, não tocar um fio de cabelo de Daniel, porque Deus fechou a boca do leão, dos leões, E ali o Senhor livrou a Daniel. Nós vamos ver que Sadraque, Mesaque e Abednego também eles não se prostraram diante da imagem da estátua do rei. E ali eles foram lançados na fornalha ardente. E louvado seja o nome do Senhor, que o 4º homem estava com eles. Aleluia. E ali eles saíram também sem um fio de cabelo ter chamuscado, ter sido queimado, porque o Senhor estava com eles ali. E Deus abençoou aqueles homens, e ali o nome do nosso Deus foi honrado naquele lugar. Ali aqueles homens puderam reconhecer, mesmo sendo reis, mesmo com arrogância, eles reconheceram que o Deus de Daniel, de Sadraque, de Mesaque e Abednego era o Deus verdadeiro, era o Deus todo-poderoso. E é assim que acontece nas nossas vidas e acontece na sua também. Eu não sei qual problema que você está enfrentando, que você está passando, jovem, mas entregue nas mãos do Senhor, ainda que pareça impossível para você, mas para Deus nada é impossível.
Para o nosso Deus tudo é possível e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que você não veja agora, mas amanhã você vai entender por quê. Por que que as coisas aconteceram de maneira diferente do que você não queria. Muitas vezes as coisas acontecem de acordo do jeito que nós queremos, mas muitas vezes acontece de uma maneira totalmente diferente. E você tem que entender isso. Eu quero trazer aqui rapidamente uma ilustração para vocês que diz assim, ó, um pedaço de bolo. Um rapaz sempre dizia à sua mãe que tudo ia errado. E ele não saíra bem na prova de matemática. E a namorada resolveu terminar com ele e o seu melhor amigo estava de mudança para outra cidade. Em horas de amargura, a mãe sabia que poderia agradar o filho, preparando-lhe um bolo. E naquele momento não foi diferente. Abraçou-o, levou à cozinha, conseguindo arrancar do moço um sorriso sincero. Logo que a mãe preparou os utensílios e ingredientes que usaria, os colocou na mesa e perguntou ao seu filho: querido, quer um pedaço de bolo? Mas já, mamãe, é claro que quero. Seus bolos são deliciosos. Então está bem, respondeu a mãe. Tome um pouco desse óleo de cozinha. E assustado, o jovem respondeu: credo, mãe. Que tal então comer uns ovos crus, filho? Que nojo, mãe. Quer então um pouquinho de farinha de trigo ou bicarbonato de sódio? Mãe, isso não presta. A mãe então respondeu: é verdade, todas essas coisas parecem ruins sozinhas, mas quando as colocamos juntas, na medida certa, elas fazem um bolo delicioso. Deus trabalha do mesmo jeito. Às vezes a gente se pergunta por que Ele quis que nós passássemos por momentos difíceis. Mas Deus sabe que quando Ele põe todas essas coisas na ordem exata, elas sempre nos farão bem. A Bíblia nos diz que Deus faz com que todas as coisas conjuntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Então, querido jovem, que você possa guardar essa palavra no seu coração. Não importa o que você esteja passando, não importa se as coisas não foram do jeito que você queria, foram diferentes, mas todas as coisas contribuem, aleluia, para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus te abençoe rique e poderosamente. E saiba que o Senhor é contigo. E aonde você estiver, aonde o Senhor te colocar, você será próspero, você será abençoado e você será reconhecido. Mas que você possa, como aqueles homens, serem fiéis ao Senhor, serem fiéis à sua palavra e esperarem no Senhor, porque até mesmo o mal que prepararem para a sua vida, Deus vai transformar em bem. Que o Senhor te abençoe e tenha um ótimo domingo na paz do Senhor. Amém? Deus abençoe todos vocês, jovens, no nome de Jesus.